Oi gente, tudo bem? Anderson aqui. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre uma linha de trabalho dentro da Umbanda e um povo que eu admiro muito, aí, um povo que tem um cruzamento aí com a minha história, com a minha vida aqui na Terra, que é o povo cigano. A questão dos ciganos é um povo que tem uma origem aí bem misteriosa, se fala muito da origem na Índia, enfim, depois esse pessoal foi se espalhando aí pelo mundo. É um povo muito diferente, que trata das coisas, trata do seu dia a dia de uma forma muito diferente do que a gente entende dentro dos nossos costumes, dentro da nossa linha de pensamento, enfim. E é uma outra vida, é um outro estilo de vida. E aí a minha conexão dentro dessa linha dos ciganos, em um atendimento que eu fui fazendo, houve um encontro, enfim, houve uma manifestação de uma vida anterior minha, de uma vida passada que eu tive aqui na Terra, onde eu era um cigano, junto com uma família, junto com uma mulher, duas meninas, e era um momento muito bonito, assim, era um momento muito diferente. Então tem toda essa questão da carroça, do comboio de carroças, os carroções, né? Então isso traz uma questão diferente, tem um olhar um pouco mais filosófico, um olhar um pouco mais profundo nessa questão dos carroções, do comboio de carroças que vai indo. Então essa vida, essa força se apresentou dessa forma, assim, com um comboio de carroças que ia indo pelo mundo. Dentro do que eu acredito, dentro das questões que eu pratico, eu sempre levo isso muito a sério, eu sempre levo isso de uma forma muito consciente, de que sim, já tive várias vivências aqui na Terra, já tive várias passagens aí. Tem outros vídeos onde eu dou o exemplo, assim, do casaquinho, né? Então eu acredito que o espírito ele transita em vários corpos, então os corpos são da Terra, os corpos eles se criam aqui, eles se formam aqui com o material que tem na Terra, com essa junção aí da força do homem, da força da mulher, e dentro dessa questão surge um bebê, surge um novo ser humano, e que esse novo ser humano, criado a partir desse corpo aqui da Terra, ele é animado por um espírito que tem uma outra origem. Então são duas coisas diferentes, é um espírito e um corpo. Então esse espírito ele vai vivendo em vários corpos aqui na Terra à medida que ele vai, enfim, tendo aí a sua trajetória. Eu não gosto muito de falar na questão da evolução, porque eu acho que isso é uma coisa que é inerente, é natural. O espírito ele está sempre mudando, então esse conceito de evolução para mim é mudança. E esse espírito que está sempre mudando, ele está sempre buscando uma coisa diferente, ele está sempre buscando algum entendimento diferente. Então, para mim faz muito sentido pensar dessa forma, assim, que por que eu vou viver só em um lugar, por que eu vou fazer parte só de uma determinada raça, ou por que eu vou viver só em uma determinada condição lá, num lugar que só é muito frio ou só é muito quente. O espírito tem essa autonomia de viver em diversos locais, de experimentar, então essa palavra é bem importante, de ter experiências diferentes em lugares diferentes, com povos diferentes, culturas diferentes, em tempos diferentes. Então imagina que esses espíritos aí, a gente, né, não posso me excluir, eu também sou um espírito. Há quanto tempo esses espíritos estão aqui na Terra? Há quanto tempo a gente está aqui vivendo experiências? Então desde o tempo das cavernas, lá os homens mais primitivos, as mulheres mais primitivas, passando por uma sociedade que foi mudando, foi evoluindo, enfim, saiu de coisas bem complicadas, de períodos bem densos, aí, bem complicados. E esse espírito ele vem transitando dentro de todas essas situações e vivendo essas experiências. Então, por que não? Por que não achar que isso é possível e dessa forma entender que cada um de nós tem um pouco de cada raça, tem um pedacinho de experiência de cada continente, de cada raça, de cada cultura. E aí o que é mais comum, assim, é que a gente fique nessa história de separação. É nós aqui, eles lá, América do Sul, Europa, América do Sul, Estados Unidos, América do Sul, enfim. Ou aqui dentro da própria América do Sul existe essa separação, os países não são próximos, e são culturas tão ricas, tão belas. E a gente sempre tem a perder nessa história da separação. Então, o meu ponto de vista, a minha maneira de olhar essas questões, a minha maneira de tratar é incluir. Então, eu acho que a gente sempre pode incluir outras culturas, outras nações, outras pessoas, trazer elas para dentro do nosso ser, trazer essas questões, essas forças, acolher esses movimentos e tirar de cada experiência, de cada cultura, de cada povo,
uma coisa boa, uma coisa nova, e dessa junção, desse agregado de experiências eu estou aqui hoje. Então, esse é o ponto, assim, quanto mais eu nego uma coisa, mais eu excluo. Então eu tiro força, eu tiro essa força que existe em mim aqui dentro, por exemplo, uma força cigana, uma força dos povos nativos aí, dos povos que habitavam essas terras aqui antes da chegada dos europeus. Eu tiro a força lá do povo celta, onde eu sei que eu tenho origem. Eu tiro a força do povo africano, que é um povo que eu sei que vive aqui dentro, então que traz essa força da África, do continente africano, do Egito, de toda essa força, essa magia que existiu e que existe nesses locais. Eu tiro essa força de mim se eu excluo. Então, por que eu vou fazer isso? Então, a minha tendência, a minha linha é incluir. E aí eu trago isso para dentro de mim, eu consigo organizar isso de uma forma em que tudo se completa, tudo se potencializa. Dentro da questão do povo cigano, eu tenho algumas vivências para compartilhar em relação a isso. Eu tive a graça e a oportunidade de conviver um pouco mais de perto com um cigano. Então, na casa de Umbanda, onde a gente trabalhava antes de se mudar para Santa Catarina, o dirigente é um cigano, o dirigente espiritual é um cigano. Então, é uma casa de Santa Sara, é uma casa de trabalho nessa linha, acolhe todas as linhas. A Umbanda é acolhimento, a Umbanda é abraçar todos esses espíritos sem exclusão, desde que a gente tenha a questão do livre-arbítrio respeitado, sempre importante pontuar isso. E aí a convivência com esse dirigente, com esse cigano, é uma convivência muito bonita, muito rica, porque é um outro jeito de ver a vida, é um outro jeito de se comportar, é um outro jeito de viver que a gente não está às vezes acostumado, e as coisas são muito simples, tudo é muito simples na casa dessa pessoa, tudo era muito simples, tudo era muito de uma humildade, de uma simplicidade muito grande, e as coisas eram muito leves, assim, pega ali, faz assim, vai lá, volta, sabe, havia um grande desprendimento, principalmente em relação às coisas materiais, assim. Então, esse era um ponto que a gente estranhava, assim, tanto eu quanto a Muriel no início a gente estranhava um pouco, porque a gente estava mais acostumado com outra vida, com, tenho as minhas coisas, isso aqui é meu. Nossa, como deu trabalho para comprar ali uma determinada coisa, então não é que eu não vou cuidar, mas existe um desapego, tá? Se tá ali, se não tá ali, tá tudo certo, a gente trabalha, consegue outro, troca, faz de alguma outra forma para que eu consiga tocar minha vida, mas é um outro estilo de vida. Eu tenho uma presença muito forte dessa galáxia, então por que eu estou mostrando isso? Tá? Essa do centro aqui, ela aparece muitas vezes para mim em meditações, enfim, nos meus processos de conexão, já apareceu algumas vezes, e sempre remete muito à minha origem, ao lugar de onde o meu espírito, enfim, a minha alma veio. Tá, tem gente que diz que espírito e alma são coisas diferentes, eu vou tratar aqui da mesma forma. Talvez algum dia aí a gente entre mais a fundo nesse detalhe, mas minha origem estelar, assim, a minha origem, da onde veio essa energia que está aqui hoje animando esse corpo, né? Essa energia que está aqui hoje fazendo com que eu esteja aqui falando, enfim, dentro desse corpo que eu recebi da Terra. Tá? E aí, dentro dessas revelações, dentro desses processos de comunicação, vem muito forte isso. Assim. Então, tem momentos bem marcantes, e um dos momentos bem marcantes aí dessas minhas trajetórias de encontro tem a ver com esse povo cigano, com essa conexão cigana. E aí isso me traz um sentimento de muita alegria, é um momento onde eu me conectei muito assim, com essa questão do desapego, com essa questão de tenha o que cabe na carroça. Tá? E aí isso terminou mudando muito a minha vida, terminou se conectando muito com as coisas que eu decidi fazer, com as mudanças aí que a gente resolveu fazer na nossa vida. Tá? Porque quanto mais coisas eu tenho, quanto mais material eu tenho, mais coisas para carregar eu tenho, menor é a minha mobilidade. Tá? Então a gente às vezes pensa, vou acumular um monte de coisa, vou ter um monte de coisas em casa, porque eu gosto de armário, enfim. Isso termina sendo meio que uma âncora para ti. Então essa é uma lição que eu aprendi, assim, que para mim faz muito sentido, que quanto menos coisas eu tenho, quanto mais desapegado eu sou da casa, do bem material, mais fácil é que eu me movimente. Isso é uma questão muito particular, é uma questão muito pessoal. Tá? Eu acredito que cada um tenha a sua maneira de pensar a respeito disso, enfim, respeito de todas as maneiras, mas na minha vida hoje faz muito sentido, permite que eu me mude com muita facilidade. Quanto menos coisas eu tenho para carregar, mais fácil é de levar. Então, uns anos atrás, a gente tinha um apartamento em outra cidade e tinha um monte de coisa lá dentro, móveis, era tudo nosso. E aí, um belo dia,
sim, através desses meus processos de comunicação, houve essa indicação, assim, te prepara que as coisas vão mudar, vocês vão começar a andar pelo Brasil, aí vocês vão começar a se movimentar. E para que vocês consigam se movimentar, precisa resolver essa questão desse apartamento. E a gente decidiu, conjunto, né, vender esse apartamento. Muita coisa que tinha nesse apartamento ficou no apartamento, foi doada. E aí a gente percebe como tem gente que precisa, mais do que nós, como tem gente que precisa de um armário, que precisa de uma cozinha, que não tem condições de comprar. Então, quando a gente começou esse movimento, começaram a aparecer essas questões, pessoas que estavam numa situação bem delicada, assim, que precisavam do armário, precisavam de roupa. A gente fez doação de roupa, fez uma limpa na casa, deu uma ajeitada em tudo para daí conseguir se movimentar. E aí aqui para Santa Catarina veio pouca coisa. Veio assim o básico, vieram as coisas aqui do nosso espaço de atendimento, que isso sim é o que importa pra gente, isso é o que a gente valoriza. Estranhamente, sim, essas prioridades elas começam a mudar quando tu começa a olhar a vida, o mundo de outra forma. Então o que hoje para mim é importante são esses livros que estão aqui, são as nossas ferramentas de trabalho, as coisas que a gente usa para atender. Tá, isso sim, a gente vai sempre olhar primeiro para isso. Mas daí o sofá, o que é que nós vamos fazer? A gente vê, se alguém precisar, a gente doa, se pro lugar que a gente for tiver um sofá, ok. E assim a gente vai vivendo. Então eu percebo como essa vibração cigana, ela se permeou na minha vida, entende? E por quê? Porque eu permiti, eu tive um momento de conexão, esse momento em que foi me mostrado, e aí quando essas revelações, quando esses momentos acontecem, o que é isso? Assim, é um portal, é uma maneira que a espiritualidade, que as energias que nos circundam, nos sustentam, nos guiam, elas encontram para abrir portas aqui dentro. Tá? Então eu preciso permitir que essa porta seja aberta, eu preciso entender. Então se eu não tivesse entendido que talvez as coisas materiais não são tão importantes, eu não estaria aqui hoje, eu não estaria aqui onde eu estou morando hoje. Porque eu teria limitado essa informação, teria limitado isso na minha vida. Então esses sinais eu costumo levar eles bem a sério, assim, quando eles aparecem, quando eu tenho alguma indicação, alguma mensagem de mentor, por exemplo, eu tento levar isso muito a sério, assim. Então nesse momento eu entendi assim, tem uma outra forma de ver a vida, que é essa forma dos ciganos, que eu não estou olhando, que eu não estou avaliando. Tá? E aí esse encontro com essa família, enfim, com essa outra vida foi muito bonito. Eu tenho até hoje essa alegria aqui dentro de falar sobre isso. Porque foi um momento em que eu percebi que eu era muito feliz. Era um momento em que eu percebi que naquela vida, com aquela condição... E aí eu não sei quem era, tá? Eu não sei quem era a minha esposa naquela época, eu não sei quem eram as duas filhas. Aí a gente sempre fala assim, é a tua esposa hoje. Não sei. Não tenho essa resposta porque não foi me revelado e não tenho condições, não tenho subsídios para dizer se era ou não era, então eu não sei, é a resposta que eu tenho hoje. E dentro desse momento de alegria eu percebi esse recado, tipo, olha para isso, presta atenção nos sinais que vão vir, porque vem uma coisa diferente aí conectada com isso, então eu percebi essa energia. Tá? Depois teve essa questão de encontrar esse cigano, uma figura, uma pessoa ímpar, que a gente leva muito no nosso coração, um ser humano muito diferente, muito importante para nós dentro da nossa caminhada, principalmente dentro da Umbanda, tanto a minha quanto a da Muriel, que nos mostrou muita coisa, que nos abriu sua vida, enfim, sua casa de Umbanda, sua casa de trabalho, nos acolheu e nos ensinou muito, assim, então eu sou muito grato. Por isso, por esses caminhos terem se cruzado, para a Muriel também é um papel, uma questão muito importante dentro da caminhada dela. E aí esse relacionamento, essas questões, assim, foram bem interessantes, assim, um dos primeiros encontros que a gente teve, ele me perguntou assim, o que tu sabe dos ciganos? Eu digo, olha, eu fui ensinado que o cigano é tudo ladrão, e ele falou, é verdade. E aí essas coisas meio chocantes, assim, porque é um outro estilo de vida, é uma outra maneira de ver as coisas, de viver. E que talvez pra gente, que é mais ocidental, mais urbano, não faça tanto sentido, mas que para eles faz sentido. Então, esse acolhimento, esse respeito, ele é muito bonito. Uma das formas de conexão que eu tenho, através dessas vivências que eu já tive, dessas forças aí que já se apresentaram, já se mostraram, é através do baralho cigano. Então, quem começou com isso foi a Muriel. A Muriel foi fazer um curso de baralho cigano, ela foi estudar, aprender sobre as cartas, sobre a história, como se conectar com o baralho, enfim. E trouxe o baralho para casa, começou a praticar, e eu comecei a olhar aquilo, eu comecei a achar interessante, assim, eu digo, que legal isso, que interessante, que bonita as cartas, e eu comecei a manusear as cartas dela, e aí comecei a gostar, e começou a fazer muito sentido para mim, começou a funcionar bem, até que eu tenho hoje o meu baralho, só que assim,
Eu estudei alguma vez, formalmente não, eu tenho os meus estudos, os meus hábitos de conexão, e aí eu sinto que a espiritualidade ela tem caminhos que são engraçados, porque isso aqui entrou na minha vida através da Muriel, através da minha esposa. Ela começou com isso e hoje ela praticamente não usa. E quem mais usa essa relação com as cartas, essa relação de usar baralhos como oráculos, como guias, ou enfim, buscando energias, buscando conexões através das cartas, sou eu. E aí eu me relaciono muito bem com as cartas, eu tenho vários baralhos, uso vários oráculos aí. Mas é um trabalho diferente, é um trabalho que se completa. Então uma das forças ciganas que eu tenho na vida é essa. Então é essa força que o baralho cigano traz. Então essa é uma das maneiras que eu encontrei de manifestar essa energia, de manifestar esse movimento, trazendo isso para a minha vida, trazendo essa força que o baralho cigano tem. Então a gente também pode observar como trazer sentido para essas coisas para a tua vida. Ah, não faz sentido para mim eu usar um baralho cigano ou ter essas cartas, não tenho interesse nisso, mas eu tenho interesse em fazer dança, por exemplo, eu gosto de dançar. Vai procurar, vai de alguma forma expressar essa cigana, esse cigano que tem em ti, dançando. Então, para mim já é uma coisa que não faz muito sentido, não é um movimento que eu, por exemplo, gosto, o movimento da dança, enfim, não é uma coisa assim que eu, no meu dia a dia, pratico. Enfim. Então, para mim não é uma maneira de dar vazão. Então, eu acho interessante isso, assim, como essas energias, como essas histórias vão se permeando, vão trazendo essa força. E aqui, essa carta aqui é uma carta que eu gosto muito, que me acompanha muito, que é as estrelas, é o universo conspirando, é o universo trazendo seu brilho, seu movimento, e isso aqui é um indicativo de que tudo vai dar certo, é muito bonito, assim, esses recados, isso aqui aparece muito pra mim. E a outra carta que apareceu ali é a carta da cegonha, traz muito esse aspecto do novo, traz muito o aspecto das novidades. A gente sempre associa que a cegonha traz os bebês, então é um bebezinho aí vindo, as novidades vindo. Isso aqui para mim faz muito sentido, eu estou tirando essas cartas, essas coisas elas vão acontecendo. Aqui já apareceu uma carta dos caminhos, ó. Então também é um processo que eu estou trilhando, que eu estou buscando. Então, tá vendo como essas energias elas se manifestam, elas naturalmente elas vão aparecendo, e à medida que eu estou atento, que eu estou observando, eu estou percebendo que um caminho novo se abrindo, uma cegonha, uma surpresa, uma novidade, o universo através das estrelas me mostrando que as coisas vão dar certo, vão fluir, que está tudo conspirando, e aí conspirar a gente às vezes coloca um tom ruim, mas que está tudo indo num caminho muito bonito. É o caminho que eu quero? Não sei, essa é uma lição também, que esses últimos dias eu aprendi. Tem o caminho que eu quero e o caminho que eu vou trilhar. Então observem isso na vida de vocês, o que vocês querem e o que vocês precisam. Para mim vem sempre o que eu preciso, e aí é um constante exercício de equilibrar essas coisas, assim, mas eu queria dessa forma. Não, mas tu não precisa dessa forma, tu precisa dessa forma e é assim que tu vai receber. Então também ficar atento para isso e tornar essa questão mais leve, mais fluida. Tá? E aí são duas coisas diferentes que eu gostaria de pontuar. O povo cigano na Terra, o povo cigano encarnado, e a linha de trabalho dos ciganos dentro das casas, enfim, de Umbanda, casas espiritualistas, casas que acolhem essa linha de trabalho. Os ciganos encarnados, eles têm a vida deles, eles têm a cultura deles aqui, tá? E não necessariamente que os ciganos das linhas espirituais tenham a mesma linha de trabalho ou a mesma questão. São energias, são vibrações parecidas. O povo cigano, de maneira geral, vive muito essa questão da magia. Todo mundo provavelmente já viu uma cigana na rua que pede para ler tua mão. Eu tive um encontro com uma cigana na cidade onde a gente morava, que ela falou, tava indo assim, encontrou ela e ela falou, deixa eu ler tua mão, filho. Não quero, no momento agora não quero. E ela falou assim, tu vai morrer. E eu disse assim para ela, é verdade, eu vou morrer, um dia eu vou morrer. E aí eu tenho esse entendimento muito claro, mas eu gostei desse jogo de respostas, assim, e não deixei ela ler minha mão, porque naquele momento não fazia sentido para mim, então essas coisas são engraçadas. E aí esse cigano veio trazendo muito essa questão, assim, do estilo de vida, das coisas como elas eram feitas. O cigano vive muito a questão das fases da lua, dessa questão da conexão com a terra. A mulher cigana tem uma força que na nossa sociedade tradicional a mulher normalmente não tem, então a gente perdeu um pouco essa questão da força do feminino. O cigano mantém isso muito vivo. E a relação dos papéis, enfim, do homem e da mulher é muito clara, é muito bem definida, e eles vivem isso no dia a dia deles. Tem toda a questão lá dos casamentos, das festas, das tradições, ou de morar na caravana, morar em barracas, enfim, isso faz parte dessa cultura deles, mas é um povo que vive de um jeito diferente. Esse senso de
certo e errado, para eles é diferente. Aí talvez por isso que a gente não entende e a gente coloca eles em caixinhas, assim, cigano é tudo ladrão, cigano é tudo não sei o que, esse povo mexe com coisas ruins, mas é porque a gente não entende e não conhece essa cultura. Tá? Tem uma história também que esse nosso dirigente espiritual lá da casa de Santa Sara trouxe, que depois eu fiquei pensando assim, que antigamente os ciganos vinham vindo na rua vendendo coisa e as famílias iam chamando as crianças para dentro, entra aqui, que tá vindo os ciganos aí, porque os ciganos vão roubar crianças. Tá? E ele trouxe um outro aspecto que eu achei bem interessante, que antigamente, quando uma moça, por exemplo, não era casada, enfim, engravidava, o que ela fazia? Ela não podia ter aquele filho, então ela escondia ali, ela tinha a criança, e ela entregava para os ciganos. Ela entregava para o povo cigano, porque o povo cigano acolhia. E aí ficou essa história, assim, o cigano rouba a criança. Enfim. Daí a moça dizia, roubaram minha criança. E na verdade era uma maneira, naquela época, naquela sociedade, de resolver essas coisas. Então tem esse aspecto também de que a gente julga muito sem conhecer, mesmo que minimamente, um pouco a cultura ou os hábitos dessas pessoas, ou as tradições que esse povo tem. Tá? Então, ciganos encarnados têm essas características, um povo de muita festa, um povo de muita magia, eles conectam muito, eles têm muito essa questão da prosperidade, do ouro, do dinheiro, e entendem isso de uma maneira diferente que a gente. Então, eles tratam essa questão da prosperidade, da fartura de outra forma, diferente dos povos mais ocidentais aqui, enfim. Nossa cultura vê essa questão do dinheiro, da prosperidade de uma outra forma. Eles têm uma abordagem um pouco mais prática das coisas e que essas energias elas precisam circular, precisam fazer esses movimentos para que gere mais. Então, eu quero mais fartura, eu preciso movimentar a energia. A gente tem um senso de acúmulo, que a gente quer ficar guardando as coisas, botando dinheiro, botando, fazendo, guardando, escondendo dinheiro, e isso, de certa forma, trava um pouco esse movimento de energia. Então, os ciganos têm isso muito claro. Ciganos do astral, a linha de trabalho dos ciganos dentro das linhas de Umbanda, dentro das linhas espiritualistas, é uma linha que lida muito com essa questão dos negócios, com a questão da fartura, dos movimentos, de se movimentar. Abraça muito uma questão magística, de magia, de movimento, de movimentação de energia, que às vezes a gente talvez não compreende bem, mas eles trabalham muito bem com isso, os ciganos e as ciganas. E aí a gente precisa pontuar essa diferença, assim, ciganos encarnados aqui na Terra têm a sua missão, têm o seu processo. A linha de trabalho dos espíritos na linha cigana é uma outra história. Existe obrigatoriamente a necessidade de eu ser um cigano aqui para poder trabalhar numa linha de espíritos ciganos? Não. Tá? Então isso também vai valer para todas as linhas, a linha de trabalho de caboclos, linha de trabalho de pretos velhos. A gente precisa abrir um pouco a nossa mente em relação a isso. O caboclo é o índio que sofreu quando o europeu chegou aqui. Não é só isso, entende? Eu tenho uma conexão com nativos norte-americanos, então o que isso me indica? Assim, a minha conexão xamânica é muito mais pele vermelha, muito mais navarro, cherokee, muito mais dessa linha do que o nativo brasileiro. Já vivi como nativo aqui no Brasil, já participei, enfim, já fiz parte de alguma das tribos aqui, não sei, não tive essa conexão, ou não tive esse momento onde isso de alguma forma apareceu. Então a gente precisa abrir essa nossa mente. O preto velho foi o escravo que sofreu. Isso é um arquétipo, tá? Isso é uma maneira do espírito trabalhar, das energias se movimentarem. Mas agora eu não posso dizer que todo caboclo que se apresenta como espírito para trabalhar, por exemplo, nas casas de Umbanda e nas casas espiritualistas, ele é um nativo brasileiro. Eu não posso fazer essa afirmação, porque eu não sei se ela é verdade ou não. Então a gente precisa ter um pouco de cuidado com isso. Tá? Isso vale para todas as linhas aí de trabalho, não necessariamente que um cigano que nasceu, viveu aqui, vai se tornar um espírito que vai trabalhar na linha de ciganos. Isso é uma coisa que a gente não pode afirmar. Porque tem muita possibilidade no universo. Quem sou eu para dizer ou para limitar que isso vai ser isso? Então eu não tenho condições de olhar esse panorama de uma maneira mais aberta, mais consciente, como o espiritual tem, como o astral tem, essa condição de olhar esse mapa de uma forma mais aberta. Aqui eu estou mais fechado. E aí dentro dessa linha de trabalho dos ciganos vem muito essa questão da magia, vem muito essa questão dos movimentos, das forças, e a gente trabalha muito aqui com essa questão associada à força cigana. A gente trabalha muito com magia cigana, com magia de movimentação energética, tanto para as linhas de prosperidade, quanto para as linhas de amor, de relacionamento. E aí é bem interessante a maneira como isso se apresenta, enfim, porque é um processo mais natural. E aí eu percebo que
Essa conexão de outra vida, ela traz uma força, ela traz uma linha de conexão comigo hoje, com tudo que eu já vivi, já aprendi. E aí se abre uma porta, mas é porque eu permito que essa porta se abra por dentro, essa porta sempre se abre por dentro. E aí eu abro a possibilidade de trabalhar com esses povos. Hoje na casa de Umbanda onde eu trabalho, aqui na cidade onde a gente mora, existe uma conexão, existe uma linha de trabalho que se apresenta assim, existe um dia onde a casa trabalha virada para a força dos ciganos, e aí a gente trabalha nessa vibração, nessas linhas com os espíritos, com os seres que se apresentam lá na casa. E aí também são coisas diferentes, a gente também precisa ter essa clareza, assim, é o meu cigano, não sei, ele talvez seja da casa e ele só se manifesta através de mim, sabe? Então a gente também precisa ter humildade. Eu não gosto dessa história assim, o meu Ogum, o meu cigano, o meu, não sou eu, ele não é meu, na verdade eu sou dele, entende? Então eu trabalho com um cigano, trabalho dessa forma, é uma força bem interessante, traz uma conexão muito bonita e sempre remete àquele primeiro encontro, aquela primeira memória de muita alegria. Então a gente se permitir essas questões, a gente se permitir olhar, sentir, ouvir o que a vida está nos mostrando, ouvir o que esses ciganos estão trazendo, ciganos, ciganas, tá? A questão do carroção que anda, a questão do movimento, a questão da dança, da cor, da fogueira, traz muito sentido quando a gente olha isso no panorama da nossa vida, assim, eu preciso ter uma vida mais alegre, eu preciso ter mais movimento, eu preciso associar mais essas energias que eu tenho tanto dos ciganos, dos povos ciganos, quanto das linhas de trabalho espirituais. E aí isso traz muita força pra gente, e eu acho que esse é o sentido de fazer parte de uma casa, de se dedicar um pouco mais a essa questão mais espiritual. Esse é o sentido de trazer toda essa informação, trazer conhecimento, não é simplesmente porque eu acho bonito, eu quero incorporar, eu quero fazer, não, é trazer esse sentido pra tua vida. É que isso faça sentido, que isso tenha sentido pro que tu tá fazendo no teu dia a dia. Então acho que esse é o ponto mais importante, assim, o que os ciganos trazem pra mim, o que essa força cigana traz pra mim. Uma maneira de olhar para a minha vida de uma forma mais fluida. Então, eu vou ter mais condições de me movimentar hoje, se eu precisar, por exemplo, ou tiver alguma questão, ou tiver vontade, ou tiver alguma orientação de sair da casa onde eu estou, da cidade onde eu estou hoje, e ir para uma outra cidade é fácil, é mais fácil porque eu não tenho muita coisa para botar nas costas e levar. É que nem o caracol que carrega a casa nas costas, a gente também pode viver dessa forma. Mas não tem vontade de me mudar, quero ficar no lugar onde eu estou, beleza, é o teu desejo, é a tua vontade. Então começa a olhar o aspecto da alegria, começa a olhar o aspecto da magia, te conectar um pouco mais com o mundo, com as forças da natureza, com as forças que operam nesse mundo, tentando trazer isso mais para a tua vida. Então os ciganos têm muito essa questão da alegria, da comunicação, da fala, da dança, das festas, de fazer essas movimentações, visando basicamente assim, ter uma vida mais leve, ter uma vida mais alegre, uma vida mais fluida. Tá? Dentro dessas linhas a gente encontrou uma maneira de auxiliar, enfim, de trazer um pouco desse conhecimento do povo cigano. A gente tem um e-book, tá? Eu vou deixar o link dele ali embaixo na descrição, onde eu falo sobre rituais de limpeza, rituais de ajuste, rituais de prosperidade. Dentro desses rituais tem alguns rituais que são relacionados a essa força cigana, rituais aí, enfim, principalmente nessa linha de prosperidade, nessa linha de relacionamentos e abertura de caminhos, em que isso funciona. A partir do momento que eu tenho consciência, que eu tenho uma boa base de conhecimento, e esse é um diferencial que a gente sempre tenta trazer aqui, que é ensinar mais, e não simplesmente dar uma receitinha e faz assim, porque eu estou dizendo que isso é certo, não, trazer mais consciência a respeito das energias, dos movimentos, do mundo que a gente habita, que cada um tenha liberdade, ou cada um tenha mais autonomia. Esse conceito de ser autodidata, ele sempre vem muito forte, ele sempre vem muito latente em mim, que eu estudo muito por conta, eu leio muito por conta, eu sempre tenho algum livro, tenho alguma coisa. E isso traz um agregado de conhecimentos que resulta no que eu sou hoje. Então eu acredito que todo mundo possa trilhar esse caminho dessa forma. Se tu gostou, curte, compartilha, passa esse vídeo para alguém que também quer saber um pouquinho mais sobre essa questão dos ciganos, numa abordagem mais prática, não aquela história de botar um lencinho na cabeça e ficar rodando por aí, dançando, e sou cigano. Não, é como o povo cigano entra na minha vida, como essa força cigana me ensina a ter mais liberdade, mais movimento, a olhar a vida de uma forma mais leve. E se tu tiver alguma dúvida, se tu tiver alguma coisa que tu gostaria de compartilhar aí comigo, com esse canal, com essa comunidade, a gente sempre vai trocando uma ideia e sempre vai gerando uma nova discussão, um novo ponto de vista. Então sinta-se à vontade para fazer algum comentário, deixar aí tua opinião.
que aqui é um canal aberto, um canal onde todas as opiniões são bem-vindas. Certo, gente? Fiquem bem e obrigado.